Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes, seja bem-vindo à nossa minissérie do QG do Investidor, Investidor Inteligente, onde nós vamos tratar sobre os ensinamentos do livro O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Durante essa minissérie, nós vamos te passar ensinamentos valiosos, mas sem te cobrar nada. E também não vamos te vender nenhum curso durante essa minissérie. O que eu te peço é, nos siga lá no Instagram. Todo dia nós abrimos uma caixinha no Instagram para tirar as suas dúvidas. Também se inscreve aí no nosso canal, curte nossos vídeos, compartilhe nosso vídeo, deixe os seus comentários aqui também, que isso já vai servir muito para a gente. E nesse quinto vídeo nós vamos tratar sobre o capítulo 5, o investidor defensivo e as ações ordinárias. Lembrando que o livro é de 1949, então nós sempre vamos fazer adaptações para os dias atuais. Os ensinamentos do livro, eles servem até hoje, tá certo? Então, coloque isso na cabeça, os ensinamentos desse livro já foram bastante testados durante o tempo, e nós também aqui do QG do Investidor testamos o método do Benjamin Graham e com certeza o resultado ele é positivo. Então, vem com a gente, aprende e coloca isso, aplica isso nos seus investimentos. Diferente dos outros vídeos, nós já vamos iniciar aqui com as regras para o investidor defensivo, que o capítulo 5 ele nos apresenta. O que ele diz? Deve haver uma diversificação adequada, porém não excessiva. Isso significa um mínimo de 10 ações diferentes e um máximo de aproximadamente 30 ações. E claro, como eu disse, o livro ele é bem antigo. Nós não tínhamos ali os fundos imobiliários. Então, nós temos uma base aí entre 10 ações, 10 empresas e 30 empresas para fazer uma diversificação. Claramente, você não pode e não deve, ter várias ações ao ponto de pulverizar os seus investimentos e ele ficar basicamente o índice. Se for assim, prefira investir em ETF da Bolsa Americana, em ETF do índice, do IBOV, ETF da Bolsa Europeia, porque lá você vai poder seguir exatamente o índice daquela bolsa. Então, não vai bater cabeça, você não vai correr atrás de bater aquela bolsa, bater o IBOV, você vai simplesmente comprar um ETF que vai replicar o IBOV, que vai replicar a Nasdaq, que vai replicar a Bolsa Americana. Então, em vez de você pulverizar, investir nas empresas de uma maneira que o seu ganho não vai de nenhuma maneira bater o índice, é melhor você pegar e comprar logo o ETF, ou que seus ganhos vão estar tão pulverizados que no máximo vão chegar ali ao ganho do índice. Então, compra ETF. Aqui nós estamos investindo não com a ideia ali de bater o índice, mas é um dos nossos objetivos. É nós conseguirmos ali investimentos que se sobressaiam do nosso IBOV. E lá fora, no exterior, claro, que se sobressaiam dos índices das bolsas americanas. Então, essa é a nossa ideia. Aqui ele colocou entre 10 e 30 ações. Eu não limitaria tanto assim, porque hoje nós temos os fundos imobiliários. Então, nós podemos até ter mais ativos dentro da nossa bolsa, porque à época 10 a 30 ações, ok, era muito bom. Hoje eu já vejo algo bem limitado se a gente for colocar fundo imobiliário, for colocar ações. Então temos que ter aí já esse primeiro ponto de atenção, vamos dizer assim, para o que o livro traz para a nossa realidade. E aí nossa segunda regra do capítulo 5 seria qual? Cada companhia escolhida deve ser grande, conceituada e conservadoramente financiada. E aí, meus amigos, o que essa segunda regrinha ela quer dizer? Que dentro do IBOV nós temos grandes empresas, empresas conceituadas. Dentro da Bolsa de Valores brasileira, nós temos grandes empresas, empresas conceituadas, empresas que financeiramente estão bem. Então, nós temos que procurar esse tipo de empresa para poder investir. Ah, Thiago, o que seria uma grande empresa? Vamos lá, dentro de cada setor, a gente deveria procurar a maior daquele setor.
porque dentro de uma crise, dentro de um movimento contrário na economia, as grandes empresas, empresas bem conceituadas no mercado, empresas bem financeiramente, elas tendem ou deveriam suportar uma crise mais do que uma empresa pequena. Então, em um momento de crise onde você vai ter um consumo menor, você vai ter uma demanda menor, grandes empresas suportam, aguentam esse momento de uma maneira melhor do que uma pequena empresa. E aí nós temos nossa primeira barreira de entrada para os nossos investimentos, que seria o IBOV. Empresas que estão dentro do IBOV, elas já possuem um tamanho ali considerável. Então, nós já poderíamos utilizar essa primeira barreira de entrada, como fosse o IBOV. Empresa está no IBOV? Ok, já é um primeiro ok para a gente estudar essa empresa. E aí, na parte financiada, na parte financeira, aí entra a parte de análise fundamentalista, né? Nós vamos ter que estudar os indicadores, os números daquela empresa, as demonstrações contábeis daquela empresa, para poder definir ela como uma boa empresa, né? Uma empresa que consegue produzir lucro pela sua captação de investimento, né? Uma empresa que consegue retornar lucro para os seus sócios através da captação de recursos. Então isso é muito interessante também, mas já é mais da parte de análise fundamentalista, que tem que haver, certo? E aí, meus amigos, nós temos aqui a nossa terceira regrinha. Cada companhia deve ter um histórico longo e ininterrupto de pagamentos de dividendos. Para sermos específicos sobre esse ponto, sugerimos a exigência de pagamentos ininterruptos de dividendos, começando pelo menos em 1950. E aí o próprio livro ele já marca isso daí, já nos mostra. Hoje, poderíamos exigir 10 anos contínuos de pagamentos de dividendos. Ora, meus amigos, a ideia é você investir numa empresa onde ela consiga crescer, consiga ter lucro e, claro, divida esse lucro, lhe bonifique, lhe dê rendimentos, porque só existe essas maneiras da gente ganhar, não é? A gente investe numa empresa para ela crescer. Quando ela cresce tanto, a gente consegue vender nossa parte da sociedade, conseguimos um ganho ali de capital, um lucro sobre aquela venda, ou então quando ela distribui seu lucro, ou em juros de capital próprio, ou em bonificação, ou em dividendos. Só que aqui o que nós temos? Que seria bastante interessante se essa empresa tivesse uma distribuição de dividendos contínua, no mínimo nos 10 anos anteriores à sua análise. Tiago, e por que isso? Não que necessariamente ela vá continuar distribuindo dividendos. Não é uma certeza que nós temos. Mas é bem mais fácil uma empresa que distribui dividendos de maneira contínua, ininterrupta, por 10 anos continuar, do que uma empresa que tem prejuízo, que não vai distribuir lucro. Por que ela não vai distribuir lucro? Porque ela não teve lucro. Uma empresa que nunca distribuiu lucro, ela começar a distribuir não tendo crescimento, certo? E não tendo um crescimento também no lucro. Então, claro, nós temos ali a growth stocks, né? Que são as empresas de crescimento, ações de crescimento. Essas ações, elas tendem a não distribuir seu lucro e reinvestir todo esse lucro na própria empresa, porque a principal ideia dela é um crescimento rápido. Ela cresce rápido para depois ela distribuir lucro. Então, nesse crescimento dela, ela não vai distribuir lucro, não haverá dividendos. Aí é aceitável, é normal, mas até essas empresas são excluídas nesse primeiro momento da carteira defensiva. O que nós procuramos aqui? Empresas que distribuam lucro de maneira contínua, ininterrupta. E o nosso lapso aqui temporal são de 10 anos. Aqui no livro, né, ele diz 10 anos, lembrando que está lá nos Estados Unidos. Quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente pode ser um pouco mais maleável, dependendo da empresa e dependendo das condições, por que não deu lucro e por que não dividiu os dividendos se teve lucro. A gente pode ser um pouco mais maleável. Por quê? Porque nós tivemos uma crise em 2008, nós tivemos um impeachment em 2016, se eu não estiver enganado, e nós tivemos agora a Covid. Então, fazendo uma seleção de empresas que durante todo esse tempo aí
distribuíram dividendos mesmo com essas crises, pô, top, né? Muito bom. Mas, havendo boas empresas dentro das outras análises que devem ser feitas, e um ano ela não dividiu, está envolvido naqueles anos de crise, ou por algum outro motivo ela não distribuiu dividendos, mas é um motivo justificável, um motivo que você deva aceitar, que não vai prejudicar os seus investimentos, tudo bem, é até normal, ok? Para a nossa realidade. E aí, senhores, nossa quarta regrinha, eu dei uma sumida do vídeo aqui para poder mostrar para os senhores. O investidor deve impor algum limite no preço que pagará por uma ação em relação a seus lucros médios nos, digamos, últimos 7 anos. Sugerimos que esse limite seja estabelecido em 25 vezes tais lucros médios e não mais que 20 vezes os últimos 12 meses. E eu creio aqui, meus amigos, que esse é o nosso primeiro indicador que apareceu no livro, onde ele fala que o preço ele não pode ser 25 vezes maior do que o lucro médio dos últimos 7 anos, ou então 20 vezes maior do que o último ano, né? Os últimos 12 meses. Só que o próprio livro ele traz uma informação muito importante. Fazendo isso desta maneira, utilizando esse PL, que é um indicador, né? O PL, que é o preço sobre o lucro. Fazendo isso, a gente exclui muitas empresas lá no mercado americano. Aí você imagina o tanto de empresa que nós excluímos aqui dentro do Brasil. E podem ser boas empresas. Ó, de cara, as empresas de ações, né, de crescimento, a growth stock, elas estariam excluídas, né? Só que para ser maleável, e até o próprio livro traz isso, lá na frente o livro traz em capítulos posteriores, o livro ele vai trazer outros números referentes ao PL. Mas o que é interessante aqui a gente saber, a primeira batida é essa, PL 25 vezes ali, ou então 20 vezes. Depois o livro ele até traz de forma mais maleável. E aí é interessante, por quê? Porque o PL é o indicador mais simples para a gente saber se uma empresa está cara ou se está barata. PL talvez junto com o preço sobre o valor patrimonial sejam os dois indicadores mais simples para você bater o olho e falar, nossa, essa ação aqui está um pouco esticada, né? Já tá, o preço dela já está ali 30 vezes o seu lucro, já está um pouco esticado. O PL é sensacional para isso. Claro, você não pode utilizar somente o PL para determinar. Existem outras maneiras de valuation, né? De calcular o valor justo ali do seu preço, mas o valor justo da ação, né? Mas o livro traz isso, e isso é bastante interessante da gente ter na nossa mente, gravar esse número, um PL de 25 vezes nos últimos 7 anos, notando aí que quando é lá na distribuição de dividendos, o livro traz 10 anos, né, de maneira ininterrupta, só que quando é aqui no PL, o preço sobre o lucro, né, das ações, ele já traz o quê? Apenas 7 anos. Por isso que eu digo, nós temos que observar o mercado que estamos analisando, observar até mesmo o setor que nós estamos analisando e tirar as nossas conclusões. Claro, sem modificar muito os ensinamentos do livro, sem modificar muito a base, correto? Lembrando aqui que nós estamos falando sobre o investidor defensivo, aquele investidor de conhecimento médio, certo? Aquele investidor de tempo reduzido para trabalhar as ações, para trabalhar as empresas. Então, a pessoa vai fazer a análise, né, uma vez por ano ali, quando sair as demonstrações contábeis, quando sair os resultados anuais, faz sua análise, monta a sua carteira. E aí vem a dúvida, né, que deve estar na sua cabeça. Tiago, mas eu vejo sempre as corretoras falando, não, a carteira semanal, olha cá, o preço-alvo é esse, e com 2 semanas já muda, o preço-alvo de 30 foi para 20. Nós temos que entender que ali é uma empresa, e aquela empresa, para ela sobreviver, ela precisa ter lucro. E para ela ter lucro, ela precisa ganhar no serviço ou na mercadoria que ela vende. E qual o serviço que ela vende? Corretagem, comissões. Então, aquela empresa, ela precisa, no caso, a corretora, fazer com que você compre, venda, compre, venda, compre, venda. Não importando se você vai ter lucro ou prejuízo. Claro, ela vai pensar que você deve ter lucro para poder continuar ali,
né, rendendo novos frutos. Mas a ideia é a rodagem da carteira. E isso não é a nossa ideia aqui. Nossa ideia é que você sente uma vez por ano, observe as empresas, analise aquelas empresas, monte uma carteira. No ano seguinte, você vai ver outras novas empresas para adentrarem na sua carteira, para comporem a sua carteira, e dentro daquelas que você já tem, se continuam com as mesmas características. Continuando com as mesmas características, não tem por que vender. Permanece. Durante o ano, apenas se algo muito extraordinário acontecer que você vai mudar a sua carteira. Não existe, não tem a necessidade de você ficar batendo cabeça. Você é investidor defensivo. Agora, se você for investidor empreendedor, como já foi dito, aí sim você pode observar para fazer uma especulação e tudo. É razoável, é até aceitável. Por que, Thiago, isso? Olha, vamos supor que... E o livro traz isso também. Você tem uma viúva que tem ali, vamos supor, 300 mil reais. Você tem um médico bem conceituado que ganha ali seus 200 mil reais por mês. Você tem um estudante que vamos dizer que ele ganha ali um salário mínimo, 1.300 reais. E ele faça sobrar desse salário mínimo 300 reais. Então você tem essas três pessoas, uma viúva que ela não vai ter tempo de tanto aportes mensais e ela tá com 300 mil reais que recebeu do seguro, certo? E aí você tem um médico que todo mês ele tem dinheiro para aportar e você tem um estudante que tem um tempo, né? Um possível tempo ali para poder estudar, analisar uma empresa, estudar uma empresa, mas ele tem um valor de aporte reduzido, só 300 reais. E o livro ele traz uma dinâmica que a pessoa tem que aportar todos os meses, né? Ou pelo menos de maneira ali periódica. Quando a gente pega uma viúva que tem aquele aporte único, o que a gente vai pensar? Nossa, ela tem que criar aqui uma carteira que já pague para ela dividendos, que já dê um retorno de rendimentos para ela. Por quê? Porque ela não vai ficar aportando todo mês. E ela já sendo uma viúva, a gente espera o quê? Que ela seja uma pessoa de idade. E aí, sendo uma pessoa de idade, ela precisa de dividendos, ela não precisa mais de um acúmulo patrimonial exagerado. Já o médico não. O médico, ele tem dinheiro para fazer o aporte mensal em um valor grande. Então, ele poderia arriscar ser um investidor empreendedor. Mas será se o médico ele tem tempo de ser um investidor empreendedor? Será se ele tem tempo de retirar ali a sua capacidade produtiva, né, de atendimento de cliente, de fazer cirurgia, de até fazer uma especialização, se aprimorar mais ainda a sua capacidade para estudar ações? Será se é razoável isso? Será se o retorno que ele vai ter trabalhando é menor do que ele teria investindo? E o estudante não, ele tem um tempo. Mas será se o estudante, o tempo dele também vai compensar pelo aporte que ele tem para fazer? É isso que nós temos que pensar. Então, no caso da viúva, carteira defensiva, não tem o que pensar. Ela não pode oscilar muito, ela não pode perder muito, ela tem que manter um padrão ali de recebimento. O médico, carteira defensiva. É ali a carteira do médico, é para o médico ter ganhos e o dinheiro dele não ficar parado em uma poupança, não ficar parado ali numa conta remunerada. É para ele ter um ganho satisfatório ali acima da inflação, batendo sim o índice. Por quê? Porque ele tem esse aporte mensal, é para ele construir uma aposentadoria onde, quando ele se aposentar, ele não caia ao padrão de vida dele. Ele possa se aposentar. E nós temos médico, advogado, contadores, os profissionais liberais. E o estudante ali é como se fosse o profissional CLT e o próprio estudante. Por mais que ele queira, é muito reduzido, só que ele pode sim. E aí eu vou contra, né, o livro. O livro diz o quê? Que os três precisam ter a carteira defensiva. Mas eu ainda digo, tanto o médico, ele pode especular um pouco, certo? Há sim um tempo e uma maneira de se aprender para poder se especular sem necessariamente dispor ali de tanto tempo semanal. Então, 30 minutos, uma horinha por semana, você consegue fazer análise ali especulativa e especular. Isso é aceitável. A viúva não, a viúva 100% defensiva e pronto. O médico não, ele pode sim especular, ele pode criar uma carteira junto com o seu assessor, mas tendo a capacidade técnica de observar se o assessor não está apenas vendendo para ganhar comissão.
E o estudante não, ele já pode se aprofundar e se tornar um investidor empreendedor no futuro, onde ele vai, agora que tem tempo, gastar esse tempo para se transformar num empreendedor, num investidor empreendedor, e lá na frente ele vai colher os frutos, quando ele já tiver capacitado, já tiver ganhando bem, já tiver um maior aporte para fazer de forma mensal. Isso a longo prazo, a viúva, ela, vamos lá dizer, ela ficaria parada, só recebendo seus dividendos, o médico com seus aportes mensais, fazendo uma especulação ali no meio, e isso eu que estou dizendo, já contrário, um pouquinho contrário do livro, ele consegue alavancar um pouco mais seus ganhos, sem gastar tanto o seu tempo. Eu estou falando de uma carteira defensiva, onde ele vai analisar aquela carteira anualmente, certo? Estou falando de um recurso, 10% ali daquele capital para especulação, onde ele vai gastar de 30 a 1 hora semanalmente para poder realizar ganhos de maneira especulativa, e até mesmo investir nas ações de crescimento, que não é especulação. A ação de crescimento é porque ela tem um risco maior. Tiago, e o que seria esse risco? O risco é você ter que se desfazer daquela empresa e aquela empresa está desvalorizada. Esse é o risco que quando a gente investe em ações de crescimento. E normalmente, quando há uma queda nas ações de crescimento, a queda é bem acentuada, uma queda forte. Então, o investidor ele também tem que reservar só parte do seu valor, parte do seu capital para as ações de crescimento. É isso que seria a inteligência hoje, trazendo o que o livro traz para hoje, certo? E já lá o estudante não, pode estudar que quando a renda dele for crescendo, mesmo aqueles R$300 dá para ele investir estudando, a renda dele crescendo, ele vai poder ser um investidor empreendedor. Não sei até que ponto é aceitável, até que ponto vai ser inteligente ele ser um investidor empreendedor, a não ser que ele seja um contador, que atenda os seus clientes já como analista de investimentos, né, já ajudando os seus clientes nessa parte, aí tudo bem, até seria razoavelmente inteligente, né? Mas o cara é estudante de odonto, para que ele vai gastar o tempo dele aprendendo a ser investidor empreendedor? Aprende a ser investidor defensivo e vai ganhar dinheiro em odontologia. O cara é advogado, a não ser que ele atenda os seus clientes também nessa área, não vejo de maneira inteligente, certo? E aí o que nós podemos perceber? Independentemente do valor que você tenha de capital, não vai importar muito. Não importa se você tem apenas um lance de 200 mil, se você tem 200 mil de maneira mensal, se você tem R$300 de maneira mensal. O que vai importar é a sua capacidade de dispor de tempo, de gastar tempo, ou então a sua inteligência financeira. Se você já conhece o mundo dos investimentos, vai fazer diferença. Se você não conhece, é aprender a ser defensivo, a ter boas empresas e se preocupar com o que realmente vai te enriquecer. A única coisa que vai te enriquecer de verdade é o teu trabalho. Não esqueça disso. Meus amigos do QG do Investidor, esse foi o nosso 5º vídeo. Até mais.